pessoal. A nossa aula de hoje é sobre a aplicação de captores ionizados em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Essa aula mostra também uma sequência de vídeos sobre raios e a aplicação dos para-raios ionizados. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje muito importante e interessante para você que gosta do estudo sobre para-raios ou sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Bom, essa aula de hoje é a aplicação dos captores ionizados em sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, nossa aula é sobre a aplicação de... Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula muito importante no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre a aplicação de captores ionizados em sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ou seja, a aplicação dos PDIs. Vamos entender essa aplicação muito importante, muito utilizada no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos. Vamos entender a aplicação de captores ionizados. Primeiramente, é importante a gente entender o poder das pontas. O poder das pontas é a capacidade que os corpos eletrizados têm de se descarregarem ou carregarem pelas pontas. O poder das pontas ele é facilmente, na verdade, o poder das pontas é a facilidade que os corpos têm de concentrar as cargas elétricas nas pontas, né? E essas cargas, elas sempre deslocam para os lugares mais pontiagudos. Isso aqui, a figura e a equação do campo elétrico pode mostrar isso. O campo elétrico, num corpo, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto mais pontiaguda for o corpo, maior é a intensidade do campo, maior vai ser a concentração das cargas, né? Então, o poder das pontas é a capacidade que os corpos eletrizados têm de se descarregarem pelas pontas, né? O poder das pontas é a facilidade que as cargas elétricas vão ter, né? De entrar e para sair de locais pontiagudos. Isso é muito importante ter esse entendimento. Por quê? Porque o campo elétrico é mais intenso, né? Porque as dimensões são menores, portanto, a concentração de cargas é maior nas pontas. Bom, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, eu vou chamar de sistema convencional, ele é constituído de captores, né, do sistema de captação, são os captores, o subsistema de descida, né, que vai desviar a descarga, para o sistema de dissipação, que é o aterramento, ok? E como que os raios formam? Os raios sempre vão formar, por exemplo, entre a nuvem e o solo. Para isso, devem existir cargas opostas. Durante as tempestades, nas nuvens chamadas de nuvens columbo-nimbo, né, são nuvens extensas, né, onde tem acúmulo de partículas de gelo, e na hora da tempestade, onde você tem choque dessas partículas de gelo, elas deslocam, faz com que as cargas positivas deslocam para a parte superior da nuvem, e as cargas negativas ficam na borda da nuvem. Como essa concentração de carga é muito intensa, vocês vão ver logo na sequência aí do vídeo da formação das descargas, elas tendem a atrair as cargas da Terra e a Terra tende a atrair as cargas da nuvem. Aí surge o relâmpago, né? Ou seja, na verdade surge o raio. O raio, vocês podem observar que ele tem várias ramificações. Tem o raio mais forte nesse sentido aqui e as ramificações, ok? Então,
essa fonte de figura foi tirada do grupo de eletricidade atmosférica, ok? Então, agora vejam aí para vocês, eu preparei um vídeo com raios que acontecem, né? Para vocês verem o poder de destruição que um raio tem. É um evento da natureza, um dos eventos mais perigosos que existem. Veja aí o vídeo para vocês entenderem. Então, aqui são os captores, é o sistema de proteção contra descarga atmosférica ou para-raios convencional. Olá, pessoal! O raio é uma das mais violentas manifestações da natureza. O raio é capaz de liberar 125 milhões de volts, cerca de 200 mil amperes e uma temperatura cerca de 25 mil graus centígrados. Vocês podem observar no vídeo que para a formação dos raios é necessário cargas de sinais opostos, por exemplo, entre a nuvem e o solo. A forma mais eficaz de se proteger dos raios é a utilização dos para-raios, conforme é recomendado pela NBR 5419 de 2015. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, que é a aplicação de captores ionizados, vocês viram o vídeo, 3 vídeos de raios, né? Interessante essa observação para vocês verem o poder, né? São mais de 200 mil amperes, 25 mil graus de temperatura. Bom, o que eu gostaria de comentar para vocês é o seguinte: os acidentes com raio, eles ocorrem em sua grande maioria em áreas abertas. Então, a maior parte dos acidentes com raios ocorrem em áreas abertas. Essa figura retrata muito a situação onde nós vamos aplicar os para-raios ionizados, que eu vou definir logo na sequência, que são os PDIs. Então, veja vocês que eu tenho a área construída da edificação, que é essa área aqui, e eu tenho nesse empreendimento uma piscina, 2 campos aqui, uma quadra, um campo de futebol, né? Então, geralmente, o para-raio convencional, ele dá uma cobertura limitada. A cobertura dele é limitada, né? Então, ele vai provavelmente cobrir a edificação como um todo e parte do solo, não cobrindo todas as áreas abertas, né? Quais são as áreas abertas, isso aqui como sendo um condomínio? São essas áreas aqui, olha, área em volta, né? E a edificação ela está protegida, por exemplo, com o para-raio convencional. Em estacionamentos, né, de grandes áreas de estacionamento, você pode instalar para-raios, né, para dar cobertura, já que boa parte dos acidentes ocorrem em áreas abertas. Então, para áreas abertas é interessante a aplicação, por exemplo, dos para-raios ionizados que eu vou apresentar agora para vocês. Bom, a tecnologia eu chamei de PDI, ou seja, SPDA ionizado. A tecnologia de para-raios com dispositivo ionizado, que a gente chama de PDI, ela foi desenvolvida na França em 1986, com o que a gente chama com o Prevectron, né? Isso ocorreu depois da proibição dos para-raios radioativos, que ocorreu em 1984.
Então, o Prevectron surgiu em 1986 na França e instalado em boa parte desse país. Isso surgiu depois da proibição dos para-raios radioativos. Então, o para-raio ionizado, que nós vamos estar tratando aqui, eles são ionizados sem a utilização de elementos radioativos, tá? São para-raios não radioativos, mas ionizados. Então, essa tecnologia a gente chama de PDI, que são para-raios de dispositivo ionizado, ou seja, para-raios com dispositivo ionizado. PDI, para-raios com dispositivo ionizado, tá? O formato dele é esse formato aqui. Nós vamos ver, ele tem essas aletazinhas, tem a sua ponteira aqui no meio, né? E ele funciona através da ionização. Ele vai em relação ao para-raio convencional, ao captor de Franklin convencional, por exemplo, uma ponta, um poder das pontas. Ele, em relação a uma ponta não ativa, que é o para-raio convencional, ele vai ter um tempo de atuação bem menor, antecipando a ocorrência do raio. Então, só para vocês ficarem bem cientes, surgiu em 1986 com a proibição em 84 dos para-raios radioativos. Surgiu na França com o que a gente chama de Prevectron, que é esse dispositivozinho aqui. Bom, como que funciona um para-raio com dispositivo ionizado? Ele tem umas partes importantes. Ele tem eletrodos inferiores, que são essas aletas aqui nas laterais. Esses eletrodos, né? Esses eletrodos, eles têm a função de quê? Através dos eletrodos inferiores, que são essas aletazinhas aqui, ele parece um drone, né? Na verdade, esses eletrodos aqui, né, ele utiliza a energia do campo magnético e do campo elétrico, na verdade, do ambiente, para ele carregar o dispositivo. Já que o dispositivo ele é ionizado e ele é inteligente, o que, que acontece? Através desses eletrodos inferiores, ele utiliza a energia proveniente do campo ambiental, do campo elétrico do ambiente, que é milhões de volts por metro. Isso quando uma tempestade está eminente de acontecer. Quando uma tempestade está para acontecer, vocês viram que o campo elétrico no ambiente ele fica intenso e ele é capaz, através dessas aletas, alimentar o meu dispositivo PDI. Numa segunda etapa, que a gente chama controle do fenômeno de ionização, através de um dispositivo que detecta o aparecimento de uma descarga descendente, o campo elétrico local se intensifica rapidamente quando uma descarga está iminente. Então, ele se intensifica de forma rápida e carrega o dispositivo interno de ionização, né? Uma vez esses dispositivos de ionização aqui, que são os eletrodos internos, estão carregados, né? Ocorre, né, uma descarga interna no dispositivo PDI, e essa descarga interna cria um pequeno canal aqui, ó, nas pontas, um pequeno canal, né? Esse pequeno canal ele já abre o canal ascendente para que a descarga atmosférica atinja esse ponto aqui, já que está tendo a previsão intensa da criação de uma tempestade com raios, né? Então, basicamente, ele tem os eletrodos inferiores, tem os eletrodos superiores, né? Tem o dispositivo interno de ionização que é alimentado pelo campo elétrico do ambiente, e quando esse campo intensifica, vai criar internamente aqui uma pequena descarga, né? Cria um canalzinho ascendente que antecipa a ocorrência de uma descarga, se a gente imaginar o poder das pontas. Ok, pessoal? Então, é um dispositivo, né, ionizado, ou seja, ele tem a função de antecipar uma descarga, ser mais eficiente, né,
Então, a antecipação da descarga ascendente relativamente a qualquer outra ponta predominantemente existente na zona protegida. Então, se eu tenho uma quina de um prédio, por exemplo, né, ou se eu tenho um exemplo, um captor convencional não ionizado, se eu colocar um captor ionizado, o captor ionizado vai antecipar, né, a captação dessa descarga, já que as pontas demoram um pouco mais o processo. Bom, então, os captores ionizados estão aqui, ó, Prevectron, exemplo, né, 1986, na França, Prevectron. E aqui nós temos o captor Franklin, convencional, né? Agora, eu vou mostrar para vocês, através de um pequeno vídeo, essa questão da antecipação do raio, né? Nós vamos colocar a formação de uma nuvem de tempestade e nós vamos colocar o Prevectron, nós vamos colocar primeiro o Franklin, que é esse para-raiozinho aqui, o Franklin, e vamos colocar logo na sequência o Prevectron, não é? E vocês vão ver o tempo de antecipação à descarga. Veja aí que é muito interessante nesse vídeo. Observe. Então, pessoal, vocês viram aí, né, a atuação do Prevectron comparado com o captor convencional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cobertura de um SPDA comum, tipo gaiola de Faraday, que é um SPDA não ionizado, usando captores normais. Vocês podem observar aqui, né, que é a proteção da minha edificação, uma malha toda aqui, com um anel perimetral embaixo, com várias descidas, né? Fazendo uma projeção disso aqui, a cobertura dada por esse sistema está mostrada aqui na figura. Ó. A cobertura é essa área toda aqui. Ó. Eu pego parcela desse campo de futebol, né, dessa quadra aqui. Então, o nível de proteção de cobertura da edificação e o nível de proteção no solo, tá vendo? Ele dá uma bordazinha aqui, olha, olha. Mas ele não consegue fazer a proteção toda da minha área aberta aqui, ó. Essa é a minha área aberta. Então, aqui eu vou ter uma malha gigante, uma gaiola de Faraday com os captores convencionais. A cobertura desse para-raio é essa mostrada aqui. Esse verde mais claro é a cobertura que ele dá no solo. Aqui essa área está protegida, mas aqui, olha, o campo de futebol tem uma área desprotegida aqui. Agora vamos aplicar o Prevectron, né? o PDI, que é o para-raio ionizado. No para-raio ionizado, eu vou escolher o ponto mais alto, tá aqui o ponto mais alto da edificação, e vou fazer o sistema com duas descidas. O Prevectron, né, a Indelec, por exemplo, o Indelec Brasil, estabelece duas descidas, né, para que esse para-raio funcione e opere de forma adequada. Então, aqui, colocando nesse ponto mais alto, veja que o meu Prevectron ele consegue fazer a cobertura da edificação e toda essa área vermelha é a área de proteção do para-raio ionizado. Então, veja vocês que eu não tenho mais uma malha intensa, uma gaiola intensa aqui em cima. Então, eu tenho a redução dos cabos, né? E isso também vai me refletir aqui na cobertura maior se comparado com o SPDA não ionizado. Bom, e o raio de proteção? Vou falar um pouco sobre o raio de proteção, né, do PDI, ou seja, a cobertura do PDI. Essa equação que eu vou mostrar para vocês, ela veio de uma norma técnica, da norma técnica
da França, né? Do primeiro Prevectron, né? Que surgiu, da norma técnica francesa, né? E essa equação, ela é uma equação empírica através de ensaios em laboratórios. Se vocês digitarem na internet Indelec, vocês vão ver os ensaios realizados nos PDIs. Então, o raio de proteção, em função da altura, ele é igual a raiz quadrada de 2r vezes h, menos h ao quadrado, mais delta, que multiplica 2r mais delta. Essa primeira equação, ela é válida para altura maior ou igual a 5 metros. Agora, o que é RP? É o raio de proteção a ser determinado. Eu quero proteger uma área. H é a diferença de altura entre o captor e o ponto mais alto da edificação a ser protegido. Então, o que é H? É a diferença de altura entre o captor, está aqui, ó, entre o captor e o ponto mais alto da edificação a ser protegido. Os raios de proteção da norma francesa, eles variam com o nível de proteção. Raio de 20 metros é o nível 1 de proteção, 30 metros nível 2, 45 metros nível 3, 60 metros nível 4. O delta que aparece ali, ele é igual, o delta em metros, ele é igual a delta T vezes 10 a sexta. Isso aqui é um experimento de campo. Prova que o delta é igual à eficiência obtida durante os testes de avaliação do dispositivo de para-raio ionizado. Delta T é o tempo de antecipação do DPI, tá? Em relação a uma ponteira simples, uma ponteira convencional, que é dado em microsegundos, que vocês viram no videozinho aí, a antecipação, né? É o delta, né? É a característica principal do captor a ser utilizado, do captor ionizado, que é esse tempo de antecipação. Então, um delta é um delta T vezes 10 a sexta, onde o meu ΔT é o tempo de antecipação ao raio. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente observa o funcionamento de um DPI, né? De um dispositivo com para-raio ionizado, né? O captor ionizado. Agora vocês vão ver na sequência uma imagem aérea de uma instalação utilizando o PDI, que é o para-raio com dispositivo ionizado. Vocês vão ver que em cima da cobertura da edificação você não tem aquela malha, você tem apenas os captores que são distribuídos de acordo com a cobertura a ser executada, a ser dada. Então vocês vão ver esse vídeo na. Vejam vocês agora a filmagem em uma visão panorâmica da instalação de um PDI, ou seja, de um captor ionizado em um SPDA.